Muito bem, pessoal, bem-vindos a abril. É o meu mês favorito do ano porque nasci nele. E também eu simplesmente amo a primavera. Também cheguei a um entendimento sobre algo. Deus determinou que eu simplesmente não tenho permissão para ter um final de gravidez tranquilo. É tipo assim, eu só... É meio que um tema recorrente. E também a quaresma sempre é uma loucura para mim. Simplesmente não pode ser. Não deverás. Eu não sei por que não me é concedida paz. Eu só vou aceitar isso. Sinto que, neste momento da minha vida, eu preciso de um youtuber que seja dedicado a mim do mesmo jeito que aquele fã da Britney Spears era dedicado a ela há muitos anos, quando ele fez aquele vídeo. Lembra disso? Por favor, deixem a Bailey em paz. Eu peço que a deixem tranquila. É disso que eu preciso agora. Eu preciso de alguém que simplesmente faça uma live e diga: deixem a Kenassi em paz. Deixem ela ficar grávida, por favor. Mas não, em vez disso, eu tenho vocês. Aparentemente, vocês são todos emocionalmente estáveis demais para fazer algo assim de qualquer forma. Verdade. Ontem fui abordado por outro oficial de justiça na minha casa com a notícia de mais um processo. Vou contar tudo para vocês. Também conversei brevemente com Olivia Nuzzi, parceira de sexting do RFK Jr. Interessante. Interessante. Eu te conto sobre isso quando chegarmos aos comentários. E o governo Trump está basicamente adotando uma posição do BLM sobre o antissemitismo. Odeio dizer isso. Odeio dizer isso. E tenho que dizer isso porque é verdade e não sou fã de foice. Então vamos começar. E bem-vindos de volta ao Candace. Então, obviamente, vocês sabem que fazemos este programa ao vivo todos os dias. E só para vocês saberem, ao final de cada episódio, basicamente eu desligo meu telefone da tomada ali e sempre acontecem essas explosões aleatórias. Eu só sinto que esta é a hora em que muitas coisas acontecem na minha vida. Tipo, eu abro uma mensagem de texto e é algo sobre Heikit Macron, ou a Casa Branca está ligando, ou isso ou aquilo, ou aconteceu alguma coisa com a criança na escola. É uma loucura. Eu fico estressada com isso. Bem, ontem eu desliguei meu telefone da tomada e vejo uma mensagem do meu marido dizendo: liga para o Noah. Alguém tentou entregar uma intimação na casa. E eu já falei para vocês sobre o Noah antes. Ele tem sido meu advogado há mais de 5 anos e já viu muita coisa nesse tempo. Eu imagino que eu deva ser a cliente mais interessante dele, porque não tem como. Quer dizer, não tem como eu não ser a cliente mais interessante dele. Enfim, eu vejo essa mensagem do meu marido e, sinceramente, fico pensando: por quê? Porque faltam menos de 5 semanas para o parto e eu basicamente ando por aí carregando uma bola de boliche todos os dias. Eu realmente não preciso de mais drama. Estou prestes a entrar, em uma licença maternidade antecipada. Eu só vou deixar vocês amanhã, tá bom? E, na verdade, olhando pra trás, fico tão feliz de estar gravando ao vivo quando esse oficial de justiça apareceu, porque estou entrando naquela fase irritada da gravidez, sabe? Eu só quero bater em alguém agora, de verdade. Eu só quero partir pra cima de alguém. E eu sinto que, se eu tivesse atendido a porta, se fosse eu, aquele pobre rapaz que era só o mensageiro teria sido acidentalmente transportado para o filme 300, que é, meu filme favorito de todos. Sabe, quando o mensageiro chega no começo do filme para entregar uma notícia ao rei Leônidas e à esposa espartana dele. E o mensageiro, todo amigável, mas na dele. Há uma guerra se formando. Sim, refresque sua memória. Ouça um pouco. Antes de falar persa, saiba que em Esparta, todos, até mesmo o mensageiro do rei, são responsabilizados pelas palavras de sua voz. Agora, que mensagem você traz? Terra e água. Você veio da Pérsia em busca de terra e de água? Não seja tímido ou estúpido, persa. Em Esparta você não pode se dar ao luxo de nenhuma das duas coisas. O que faz essa mulher pensar que pode falar entre os homens? Porque só as mulheres espartanas dão à luz homens de verdade. Ontem eu ia ser essa pessoa, gente. Eu era literalmente esse cara. Se ele tivesse me dado a chance, eu disse: só mulheres espartanas podem dar à luz homens de verdade. Ele disse: Nashville, Tennessee. Não faço ideia do que você está falando, mas eu não me importaria. Porque é assim que eu estou agora. Eu só quero fazer coisas de malandro com meus amigos. Enfim, eu fiz uma enquete no Instagram hoje de manhã para ver se vocês conseguiam adivinhar sobre o que era o processo. E aqui estão os resultados. Primeiro, o que eu perguntei foi: este processo diz respeito a quê? E essas foram as 4 opções que eu dei. O julgamento de Blake Lively e Justin Baldoni, o próximo julgamento de Harvey Weinstein, Kanye e sua esposa, ou o pênis de Brigitte Macron. Todas essas coisas são muito reais na minha vida agora.
E aqui está o que vocês responderam. A grande maioria achou que estava relacionado. 36% de vocês acharam que era relacionado ao julgamento de Blake Lively e Justin Baldoni. Em segundo lugar ficou o pênis de Brigitte Macron. Depois veio Harvey Weinstein. Em último lugar ficou Yai. Bom, adivinhem, pessoal? A resposta correta era Yai. Estou sendo intimada a fornecer 5 anos de mensagens de texto entre eu e o artista anteriormente conhecido como Kanye West, em um processo movido por um ex-funcionário dele chamado Trevor Phillips. E as palavras ou mensagens específicas. E, aliás, 5 anos é um período muito longo. É realmente muito tempo. Aprendemos isso no processo de Justin Baldoni e Blake Lively, certo? Tipo, é uma rede bem ampla. E eles dizem, bem, precisamos ver se você tem alguma mensagem que se refira ou contenha as seguintes palavras. Não estou brincando. Este é o e-mail real que o Noah me encaminhou depois da nossa conversa. Diz que recebemos a intimação de documentos em anexo, no caso Trevor Phillips versus Yeezy, blá blá blá. Eles estão procurando pelos seguintes assuntos em qualquer comunicação dos últimos 5 anos. A religião judaica ou pessoas judaicas, judeus, antissemitismo, pessoas negras, afro-americanos, nazismo, a palavra com N. E eles não deixam claro qual palavra é essa. Existem muitas palavras com N. É não? É legal? É perto? Eu não sei de que palavra eles estão falando. Processos movidos contra Yai, Yeezy, LLC, a Donda Academy, advogados que entraram com ações contra Yai, Yeezy, LLC, a Donda Academy, Hitler, o emblema da suástica, o Holocausto ou os insultos. Beach Rosé, e então a palavra com P no plural também. Então eu ligo para Noah. E eu estou exasperado, ok? Eu digo, sobre o que é esse processo? Por que estão me pedindo para fazer essa tarefa? Isso parece uma pescaria de informações. E ele me diz que há um ex-funcionário do Kanye West, que era um homem negro, que estava processando o Kanye por racismo contra pessoas negras, porque ele diz que o Kanye tratava os negros pior do que tratava os brancos. Só estou contando para vocês o que me foi dito, ok? E também, como um dos componentes desse processo, esse ex-funcionário alega que o Kanye também usou muita retórica antissemita na presença dele. Ainda não está claro por que eu seria envolvido nesse processo. Eu nunca fui funcionário do Kanye, nem empregador do Kanye. E eu só quero ler para vocês, só para entenderem o quanto minha vida não é real. Eu só quero ler para vocês diretamente desse processo, só um pequeno trecho do que está acontecendo aqui, ok? Isso é o que Trevor Phillips viveu. E o desafio que vou propor para vocês agora é que ninguém pode rir disso porque é um processo sério no qual estou sendo envolvido. Foi isso que aconteceu. De acordo com Phillips, Phillips chegou ao exclusivo e intimista Nobu Hotel, em Malibu, Califórnia, por volta das 21h40. A equipe do hotel cumprimentou Phillips, pediu para ele esperar no saguão e disse que Kanye estava a caminho. Após cerca de 20 minutos, Kanye apareceu sozinho, vestindo uma jaqueta preta e segurando uma máscara preta na mão. Era a mesma roupa que Kanye usou 1 ou 2 dias antes durante sua entrevista com o conspiracionista do InfoWars, Alex Jones. A equipe do hotel acompanhou Phillips e Kanye até um pequeno quarto de hotel. Phillips, refletindo sobre a estranheza da situação, sentou-se em uma cadeira enquanto Kanye abria as persianas com vista para o Oceano Pacífico. Sem dizer uma palavra, Philip ouviu as ondas do mar enquanto Kanye tirava os sapatos e sentava na cama. Não sei o que aconteceria em seguida. De repente, peguei o telefone do hotel e disse severamente à operadora: pedi para você colocar o Batman. Venha vestir o Batman agora. Phillips permaneceu quieto e perplexo. Alguns momentos depois, a equipe do Hotel Nobu chegou e colocou o Batman, estrelado por Robert Pattinson e Zoe Kravitz. Kanye abaixou o volume até 0 e ele e Phillips assistiram ao filme em completo silêncio. Após um longo e constrangedor silêncio, Kanye finalmente falou novamente. Voltando sua atenção para Phillips, ele começou um discurso preconceituoso e não provocado, atacando pessoas judias e fazendo referência ao estereótipo, que remonta à Idade Média, de que judeus são avarentos. Kanye opinou: esses judeus são gananciosos, com sinceridade. Ele declarou: odeio os judeus. Em vez de reconhecer ou se arrepender de seus comentários públicos, ele jogou a culpa de seu infortúnio em outros. Ele disse, citando: a Adidas me fez mal. Fim da citação. Ok, então, não. Algumas pessoas nos comentários estão perguntando se isso é uma piada de 1º de abril. Não, em abril deste ano, esse é o processo. Uma parte do processo para o qual estou sendo convocado.
Eu não estava neste quarto de hotel. Eu não assisti ao Batman. Eu não o vi gritar com a equipe sobre o Batman. Na verdade, eu nem sequer vi esse Batman. Nunca vi esse Batman na minha vida. E eu vou dizer, uma parte de mim acha que fazer alguém assistir a um filme no mudo e sem dizer uma palavra é um pouco uma demonstração de poder. Um pouco demonstração de poder. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Então eu disse, Noah, eu estou cansado. Por favor, me tira dessa. Eu estou cansado. Eu estou gordo. Todo mundo só precisa relaxar. Ok. E tem que haver algum argumento legal que seja aceito no tribunal e que pareça minimamente válido. Algum termo em latim que possamos usar chamado quid pro quo. Sinto que esse é um pedido que eu poderia fazer, tipo, yay. E eu acho isso completamente estranho, porque a coisa pela qual o IE é conhecido, tipo, a ideia de que você precisa ter acesso a 5 anos das minhas mensagens de texto pra saber o que o Kanye West pensa é absurda. É exatamente por isso que ele é conhecido. Ele está sempre dizendo às pessoas o que pensa. É a única pessoa que não consegue guardar os pensamentos para si. Ele simplesmente fala. Ele não há decoro. Ele fala o que pensa. Quer saber o que ele pensa sobre judeus? Vá ao feed dele no Twitter. Quer saber o que o Kanye pensa? Você pode olhar para o que ele está vestindo. Ok. Aliás, vocês já viram o Kanye em uma audiência no tribunal? Não sei se vocês já viram isso antes, porque o comportamento dele não muda nem na presença de um juiz. É uma filmagem real do Kanye West em uma deposição na qual ele decidiu que simplesmente ficaria no celular. Ouça só. Vejo que você está olhando para baixo, provavelmente para um aparelho. Você está no seu telefone? Sim. Ok, então vou pedir, como uma regra básica, que você não fique no telefone durante o depoimento. Podemos concordar com isso? Bem, isso é o que deveria ser legalmente? Não vou te aconselhar sobre a lei. É por isso que seus advogados estão aqui. Mas essa é a minha regra básica para deposição de acordo com a lei da Califórnia. Você precisa estar presente, focado no depoimento e não em um aparelho. Devido ao meu gênio mental, para conseguir realmente focar completamente nessa besteira, eu preciso estar apenas no telefone. É real. Isso tudo é real. Nada é pegadinha 1º de abril. Então eu fiquei, tanto faz o apelo. Se você quer saber o que o Kanye pensa, perguntar pra ele. Ok. Você não precisa das mensagens de ninguém. É como se vocês estivessem gastando dinheiro demais com isso. Ele está andando por aí usando um moletom preto do Klansman e uma corrente com suástica. Ele acabou de sentar para uma entrevista com o DJ Academics, e aqui está o que ele disse. Como você está, irmão? Bom, mantenha a luz, cara. Onde você quiser, você pode sentar aqui. Você acha? Você já usou isso em público? Não. Sabe, o engraçado é que eu realmente queria muito usá-lo ontem, mas pensei que eles iriam de fato me internar em um hospital. Coloquei a minha roupa. Sim. Você sabe o que estou dizendo? Tipo, eles me colocariam no hospital por causa da minha roupa. Então... Novamente, você não precisa envolver ninguém neste processo. Saber exatamente o que o Kanye West pensa de qualquer forma enquanto o Noah está tentando me livrar desse pedido absurdo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sei quem é Trevor Phillips. Eu não estava lá. Eu não assisti ao Batman. Ok. Eu não assisti ao Batman. Mas pensei, enquanto recebia isso, que talvez fosse o momento perfeito para eu explicar formalmente por que nunca falo sobre o EA. Na mídia, agora que a mídia não está exigindo que eu responda, eu vou realmente responder a isso. E um dos motivos é porque a mídia exigiu isso. Vocês nunca vão realmente saber, na verdade talvez saibam, quando eu estava escrevendo minha autobiografia num domingo, mas o que eu passei na minha vida pessoal quando o EA tweetou Defcon 3 foi insano. Foi absolutamente insano. E basicamente ter todo o meu sustento e minha vida ameaçados por causa de um tweet que eu não enviei, no qual eu não estava presente quando alguém o enviou. Me disseram que era uma questão de vida ou morte se eu não respondesse. E isso me colocou. Eu fiquei tão mal com isso porque não sou uma pessoa que acredita em trair um amigo ou, abandonar um amigo quando literalmente todo mundo no mundo estava comentando sobre o EA. Cancelando o EA. Ele estava acabado. Tanto faz. E então esse milagre aconteceu na forma do Dr. Ben Carson e eu nos encontrando. Eu tinha acabado de agendar uma entrevista com ele. Eu estava trabalhando no Daily Wire na época e ele simplesmente estava lá. Entrou em uma diatribe sobre a cultura escrava e falou sobre como... Isso não tinha relação com o Kanye West, mas ele estava falando sobre
como existia esse sistema nas plantações em que eles constantemente tentavam dividir as pessoas e fazê-las perceber que seu valor, mesmo sendo todos escravizados, era melhor porque você, obviamente era escravo no campo ou era escravo na casa. E isso me deu coragem para sair daquela situação sem precisar emitir a sentença que eles queriam tão desesperada e sadicamente. Ele estava perdendo tudo. Adidas. Mas eles diziam, não, precisamos que você acrescente mais em cima disso. E então eu avanço 1 ano a partir disso e houve esse choque notável quando me disseram que o tweet do Kanye sobre Defcon 3 era a coisa mais grave, horrível e terrível que poderia acontecer. Que era uma palavra, eram palavras. E então, 1 ano depois, após o que aconteceu em 7 de outubro e Bibi Netanyahu literalmente executou o Defcon 3. Eu diria, na verdade, Defcon 1 contra os palestinos. Aquele mesmo exato meio de comunicação que ia me cancelar por me recusar a comentar o tweet do IE. Agora estavam dizendo, ok, não, mas você nem sequer tem permissão para comentar sobre violência real. Então palavras são violência, mas violência não é realmente violência nesse contexto. E se você demonstrar qualquer emoção ou compaixão pelas crianças palestinas mortas, então vamos te cancelar. Então era simplesmente uma loucura. Era enlouquecedor para mim ver como a mídia mudou tão rapidamente e, isso é tão diferente. Depois, há outro elemento disso que para mim sempre pareceu pura distração. Ou seja, o motivo pelo qual acredito que eles estão constantemente me pressionando para falar contra o Kanye é porque as coisas que o Kanye expôs, que considero bastante corajosas, são questões que eles realmente não querem que sejam abordadas. Então, já ouvi pessoas dizerem, Candace, é a hipocrisia. Você disse que LeBron James deveria se pronunciar sobre o Diddy. Sim, LeBron James estava nas festas do Diddy, certo? Há pessoas incluindo o nome dele em processos judiciais dizendo que ele estava lá. Ele está no filme dizendo que não há festa como uma festa divertida. E agora você tem todas essas vítimas saindo e dizendo, foi isso que aconteceu comigo. Eu estava drogado. Você tem todas essas evidências de que é isso que eles estão distribuindo nas festas do Diddy, certo? Isso está sendo julgado criminalmente nos tribunais. Não é boato. E o silêncio de LeBron James realmente me incomoda nisso. Eu não estive presente, eu não estava presente sempre que esse filme do Batman foi exibido. As pessoas perguntam, você vai comentar sobre o que a esposa dele está vestindo? Eu nunca nem conheci a Bianca Censori. Então parece que vocês estão tentando me envolver em tudo o que o Kanye diz e faz, e eu não estou interessada nisso. Porque quando eu realmente estava interessada em discutir algo que era importante para mim, algo que era relevante para mim, a mídia ignorou isso, e eu sempre farei isso. Quero deixar bem claro. Eu sempre respeitarei Yai pelo que acredito que ele fez, pelo que sei que ele fez, que foi revelar um programa ultra sinistro do governo de Hollywood que quase o matou, ok? A mídia ignorou isso por tanto tempo que todos o chamaram de louco e comentavam o que estava acontecendo. Você está esquecendo que Kanye veio e forneceu evidências de que eles estavam. E como agora aprendemos? E aprendemos sobre o programa MKUltra. Lemos sobre o caos ao refletirmos sobre JFK, ao refletirmos sobre RFK. Kanye veio a público e disse, isso aconteceu comigo, o coquetel de drogas. Eles tentaram me fazer enlouquecer quando eu disse que apoiava Donald Trump. Vá procurar vídeos do Ye. Antes disso, antes de o colocarem no hospital e depois de o colocarem no hospital, e então pergunte a si mesmo por que Harley Pasternak, que está envolvido em psiquiatria, está nessa história. Nós vamos chegar a tudo isso. E quando Kanye apresentou uma mensagem de texto em que ele estava sendo ameaçado, dizendo, vou te levar para La La Land, nós ignoramos isso. Por que ignoramos alguém expondo um possível projeto MKUltra da CIA que ainda está acontecendo em Hollywood? Falamos sobre o que aconteceu com a Britney Spears. Acho que ela recebeu esse tratamento completo. Acho que literalmente drogaram ela até perder a razão. E acho que chegaram muito perto disso com o Kanye e ele ainda se lembra disso. E ele está nos dizendo repetidamente quem fez isso com ele, além de fornecer provas textuais. Então, não me importo que as pessoas desviem o assunto para o que a esposa dele está vestindo, enquanto não abordarmos as mensagens de texto que Kanye revelou ao mundo e que ninguém quer comentar. Vou lembrar vocês disso. Tucker Carlson fez um monólogo brilhante sobre isso quando ainda estava na Fox, sobre o que Harley Pasternak disse e qual foi a ameaça, e o que a mídia ignorou. Então, isso é um pouco longo, mas acho que vocês precisam se lembrar disso. Ouçam só. Então, na preparação para as eleições de meio de mandato desta semana, há muitas celebridades por aí fazendo campanha para candidatos democratas em todo o país. Você provavelmente os viu.
Atores, cantores, personalidades do TikTok, todos fazendo sua parte pelo Partido Democrata. Você provavelmente não ficou surpreso com isso. É normal. Figuras da cultura pop sempre apoiam os democratas, todos eles. Mas você já se perguntou por que todas essas pessoas supostamente criativas chegam exatamente à mesma conclusão todas as vezes? Eles estão todos em sintonia? Como isso pode acontecer? É uma pergunta interessante. Nós não sabemos a resposta, mas você deveria considerar o que aconteceu quando um dos cantores mais famosos do mundo se afastou do rebanho em 19 de novembro de 2016, uma semana e meia depois que Donald Trump venceu a eleição presidencial. Kanye West, agora conhecido como Ye, fez um show em Sacramento. A maioria das pessoas na plateia era, claro, de jovens e, presumivelmente, eleitores de Hillary Clinton e, presumivelmente, profundamente desapontados com a derrota dela uma semana e meia antes. Então, no meio do show, ele parou de se apresentar e começou a falar sobre política. O Google mentiu para vocês. Ele disse isso ao sugerir aos seus usuários que Hillary iria ganhar. O Facebook mentiu para vocês. Eu não estou aqui para massagear vocês com uma verdade falsa, dizendo repetidamente que a Hillary vai ganhar. Vocês foram enganados pelo Google. Vocês foram enganados por Mark Zuckerberg. O interior dos Estados Unidos, continuou West, mostrou a vocês como se sentiam. Bem, nesse momento, parte da plateia começou a vaiar, mas nós continuamos. Ele elogiou Donald Trump repetidamente. Em um certo momento, ele usou a frase, fazer a América grande de novo. Foi para dizer o mínimo, o tipo de coisa que normalmente não se ouve em um show de rap. E então, 2 dias depois, Kanye West estava no hospital. Bem, na casa do treinador físico da família dele, um homem chamado Harley Pasternak. Aparentemente, West sofreu algum tipo de colapso mental. Pasternak chamou uma ambulância para buscá-lo. West foi levado embora e então foi sedado com pelo menos 7 medicamentos psiquiátricos diferentes, incluindo benzodiazepínicos, lítio, pílulas para dormir e olanzapina. Notícias sugeriram que West havia passado por um profundo episódio psiquiátrico. Ele tinha saído completamente do sério. Ele ficou louco, e eles vêm dizendo isso desde então. West, porém, contou uma história muito diferente. Em seu relato, depois do que ele disse no palco em Sacramento, Harley Pasternak estava tentando calá-lo. Pasternak, ele disse, não era simplesmente um treinador, mas sim um agente de controle ideológico. Colado, sua próxima tarefa era impedir que West se desviasse do roteiro. E ele está disposto a usar drogas poderosas para fazer isso. Foi o que ele disse. Mas muito poucas pessoas levaram essa afirmação a sério. Na verdade, era exatamente o tipo de coisa que um louco diria. Meu treinador me drogou até a submissão. Ele está tentando me transformar em um zumbi. Certo, claro! Ele tomou outra injeção de olanzapina. Kanye, você parece cansado? Então foi assim que a história ficou. Até outro dia, ninguém acreditava em Kanye West. Então West postou algo notável no Twitter que, por algum motivo, praticamente toda a mídia americana ignorou, o que é estranho, porque os veículos de comunicação geralmente não costumam ignorar coisas notáveis. Mas foi o que fizeram. E o que ele postou foi uma foto de uma troca de mensagens de texto que ele teve com Harley Pasternak. Pasternak estava explicando que West era melhor parar de dizer, entre aspas, coisas malucas. Em outras palavras, era melhor ele voltar ao roteiro, ou então seria severamente punido. Segunda opção, se você não calar a boca, eu te interno de novo, onde vão te encher de remédios e você vai voltar para a terra dos zumbis para sempre. O dia de brincar com as crianças simplesmente não será mais o mesmo. Fim. Tente, se puder, imaginar uma ameaça mais sinistra do que essa, uma ameaça mais assustadora do que essa. Faça o que eu digo, ou eu vou transformar seu cérebro em mingau. Eu vou destruir seu relacionamento com seus próprios filhos. Eu vou te mandar de volta para, entre aspas, a terra dos zumbis para sempre. Basicamente, eu vou te matar. Agora, lembre-se, isso veio do, entre aspas, treinador dele, não do médico dele. Esse é o cara que ele contratou para ajudá-lo a fazer agachamentos. Um treinador? Sério, eles falam assim na sua academia? Provavelmente não. Então, o que exatamente está acontecendo aqui? Bem, de acordo com sua biografia, Harley Pasternak, que não negou ter escrito essas mensagens, já trabalhou para o exército canadense, onde participou de experimentos que mediam o efeito de várias drogas na mente humana. Esse treinamento é relevante para essa história? Nós não sabemos. O que sabemos é que, com base nessa troca de mensagens, que novamente Harley Pasternak não disse ser falsa ou inventada.
Com base nisso, as autoridades policiais definitivamente deveriam estar investigando muito de perto Harley Pasternak, que, aliás, aparentemente tem dezenas de outros clientes famosos, alguns dos quais parecem estar por aí fazendo campanha. Com base nessas mensagens, isso parece um crime. Por que ninguém está investigando isso? O fato de ninguém estar investigando isso já diz muita coisa. E quero deixar muito claro que já conversei com o Yai sobre o que foi feito com ele naquele hospital e eu nunca vou virar as costas para ele. Acho que ele fez uma das coisas mais corajosas do mundo. Acho que ele sobreviveu. E houve um esforço real para dar a ele um coquetel de drogas para deixá-lo clinicamente insano. E sabemos que esse coquetel de drogas existe. Sabemos sobre o Dr. Jolly West. Sabemos sobre o programa MKUltra da CIA. E para aqueles de vocês que fazem parte do meu clube do livro e leram Caos, vocês entendem o quão real isso é. Essa é simplesmente a minha posição sobre isso. Então você está me perguntando se o Kanye foi o mesmo depois que Harley Pasternak chegou até ele e o internou? Não. Obviamente o Kanye mudou. Mas o Kanye se lembra do que aconteceu com ele. E eu acredito que a mídia o odeia por causa disso. Por esse exato motivo. Porque o Kanye vem dizendo há anos que o Harley Pasternak não é apenas um treinador de academia. E não, ninguém conhece um treinador de academia que te manda mensagem ameaçando te internar e te tirar dos seus filhos, que já trabalhou para o exército. Falando sobre os clientes famosos dele, estou só mostrando alguns aqui no site dele. É muita gente treinando na academia. Todos de Gwyneth Paltrow a Kim Kardashian. Katy Perry. Cara, qual é a rotina de ginástica desse cara para alguém com treinamento militar? Quer dizer, literalmente poderíamos rolar a tela para sempre e ver quantas músicas ele consegue assistir na academia. Alguns que não consigo imaginar tenham uma rotina de exercícios tão boa. E isso realmente faz você se perguntar por que sempre ouvimos as mesmas coisas ditas por Hollywood. Mas há alguns clientes que sempre me pareceram estranhos. Sabe, Harley Pasternak também teve muitos clientes que morreram. Sim, sabe, em circunstâncias estranhas. Brittany Murphy, você se lembra dela? Ela morreu em 2009. Desmaiou no banheiro do celular de sua casa e foi encontrada inconsciente. Ela foi então transportada para o hospital. Ela era extremamente jovem quando morreu. Os resultados da autópsia dizem que ela morreu de pneumonia e deficiência de ferro. Ok. Pasternak afirmou que o marido de Brittany, que também morreu pouco tempo depois, o havia contratado para trabalhar com Brittany Murphy. Então isso é interessante. Depois, Mac Miller, não sei se você se lembra do rapper de 26 anos, que também morreu de overdose acidental de drogas. Pasternak disse ao Page Six que estava prestes a ver Miller. Miller estava prestes a entrar em seu estúdio no dia em que morreu. Ele disse, abre aspas, eu estava no meio de uma sessão com alguém, esperando que ele aparecesse. Cerca de 45 minutos depois, uma das mulheres que trabalha comigo entrou com um olhar meio vazio no rosto. Levantou o celular e lá estava o comunicado sobre a morte do Miller. E então tem o Aaron Carter para conectar os pontos com você, porque esse sempre foi o que mais me incomodou. No mesmo dia em que Kanye West tweetou os tweets de Harley Pasternak, Aaron Carter respondeu a Kanye West. Você pode ver essa data. Em 3 de novembro, ele respondeu àquela mensagem de texto que Kanye compartilhou. E ele disse, Yo, Kanye, vamos conversar de homem para homem. Eles nunca tiveram a oportunidade de conversar, porque menos de 48 horas depois, Aaron Carter foi encontrado morto. Ele morreu em sua casa em Lancaster, Califórnia, aos 34 anos de idade. E seu corpo foi encontrado em uma banheira por sua governanta e pelo legista do condado de Los Angeles. E vocês sabem, se estiverem lendo Caos, que o que eles determinam sobre essas mortes não significa absolutamente nada comparado aos fatos, que foi apenas acidental. Ele se afogou depois que quis falar com Kanye West sobre a vitória de Harvey, sobre Harvey Pasternak. Nick envia mensagens de texto. Harley Pasternak, me perdoem. Coisas realmente impressionantes, coisas realmente incríveis. Então eu quis compartilhar isso com vocês, porque isso me incomoda espiritualmente, que as pessoas continuem atacando o Kanye, atacando ele e chamando-o de louco, sem ouvir a versão dos fatos dele, que ele já contou muitas vezes sobre quem e o que o fez enlouquecer, quem o internou, o ameaçou e lhe deu um coquetel de remédios. Como eu disse, quando você lê esse livro, entende que Jolly West, literalmente como parte de um programa da CIA, disse que eles haviam encontrado com sucesso um coquetel de drogas que poderia causar doenças mentais nas pessoas. Se eles precisassem que alguém esquecesse algo ou parasse de fazer alguma coisa, eles podiam simplesmente dar um coquetel de drogas e aquilo acabava ali.
E eu gostaria de chamar sua atenção para Harley Pastern, a entrevista que Nick deu em 2019 para a Escape Fitness, discutindo seu treinamento militar e o impacto das drogas para o exército. Ouça só. E a área que me interessava era como as drogas na alimentação afetam o desempenho muscular. Quando você diz drogas, tipo drogas para melhorar o desempenho, são esse tipo de drogas, certo? Então, trabalhando para o exército, eu não era regido pelas mesmas leis que uma pessoa comum. Então eu podia analisar o impacto de certas drogas que não são coisas do dia a dia. Então nós analisamos uma droga chamada modafinil, que era para narcolépticos. Se você der essa droga para um soldado, quanto tempo ele conseguiria ficar acordado sem ter nenhum prejuízo à saúde? Isso é usado hoje como uma dessas drogas para o cérebro? Já ouvi esse nome em algum lugar. Sim. Então é realmente muito interessante e muito de fato. Modafinil. Ele te mantém acordado, mas não é um estimulante. De verdade? Então, se uma pessoa das forças especiais precisa ficar acordada por 3 noites esperando a oportunidade certa para fazer o que precisa ser feito, poderíamos dar a ela modafinil e isso a manteria alerta. Então, se você quer saber quem eu acredito ser um monstro, Harley Pasternak seria essa pessoa. E como eu disse, acho que o Ye mal escapou com vida. E eu sempre vou vê-lo e considerá-lo um sobrevivente. E eu sempre vou respeitar profundamente o fato de que ele veio a público e falou sobre o que aconteceu com ele. E se as pessoas parassem de zombar dele e realmente começassem a ouvir o que ele diz que aconteceu com ele, talvez conseguíssemos desfazer muito do mal que vem acontecendo em Hollywood desde que foi fundada. É tudo o que vou dizer sobre esse assunto. Certo, pessoal, sabem que eu incentivo a apoiarem a Preborn, porque existem pessoas como Andrea Pali, Steph Curry, Justin Bieber, Tim Tebow, todos nasceram de mães incentivadas a interromper suas gestações. Quando uma mulher enfrenta uma gravidez não planejada, ela é pressionada a acabar com a vida de seu filho. Ela quer tomar a decisão certa, mas a sociedade diz que o bebê não está vivo. É aí que o Ministério Preborn entra em ação. A Preborn e sua rede de clínicas oferecem cuidado compassivo e amoroso às mães, além do apoio para ajudá-las a escolher a vida, incluindo um ultrassom gratuito. Uma mãe ouve o batimento cardíaco do filho, mais chances de escolher a vida. Se você se considera pró-vida, é hora de unir forças com a Preborn. Juntos, podemos capacitar mulheres a escolher a vida. Fortalecer a verdade da maternidade transforma famílias e futuros. Um ultrassom custa apenas $28 e $140 ajudarão a resgatar 5 bebês. Quando você faz uma doação mensal, receberá histórias e fotos das vidas que ajudou a salvar. Para doar, basta discar 250 libras e dizer a palavra-chave BABY novamente. É isso mesmo, 250 libras BABY. Ou você pode doar com segurança em preborn.com, Candace, isso mesmo, preborn.com, Candace. Além disso, vocês sabem que eu uso Pure Talk. Se há 2 coisas certas, são a morte e os impostos. E agora parece haver uma terceira. Se você é cliente Verizon, AT&T ou T-Mobile, poderia economizar uma fortuna todo mês ao mudar para a Pure Talk. A Pure Talk, minha operadora, está cortando os excessos da indústria móvel. Por apenas $25, você tem ligações e mensagens ilimitadas e 5 GB de dados na rede 5G mais confiável do Zé UA. A família média de 4 pessoas economiza mais de $1.000 por ano ao trocar para a Pure Talk. E isso é dinheiro de verdade de volta para o seu bolso. E com a equipe de atendimento ao cliente dos Estados Unidos da Pure Talk, você pode fazer a troca sem complicações em apenas 10 minutos. Você pode até manter seu telefone e seu número agora mesmo acessando puretalk.com/Owens para fazer a troca e ainda economizará 50% adicionais no seu primeiro mês. Mais uma vez, é puretalk.com/Owens para começar a economizar hoje. Pure Talk, serviço sem fio feito por americanos para americanos. Tudo bem. A propósito, pessoal, eu queria mostrar isso a vocês agora mesmo, enquanto falávamos sobre o programa MKUltra, do qual falamos ontem, e Sansan, e a leitura do livro Caos, e muita coisa está saindo com os arquivos JFK, RFK, dos quais, a propósito, o Instagram tirou meu vídeo lendo o testemunho. O que foi Paunad? Eu poderia estar dizendo que o sobrenome dele é Paul Shade, de 91 anos, falando sobre o que aconteceu quando ele foi baleado, como ele não acredita que Sansuron atirou nele. Foi explicado como o RFK foi baleado pelas costas. Eles tiraram aquilo do ar e me bateram ontem. E eu vou por quê? Porque isso está acontecendo. E este é apenas um trecho muito interessante de Saron Sun dizendo que ele não se lembra do que aconteceu naquele dia. E depois eu vou te contar o que um advogado disse sobre o programa de hipnose que sabemos que era real. É simplesmente um fato biográfico americano absoluto
que nos anos 60 eles estavam trabalhando nesses programas de hipnose e drogadição em massa, que eu acredito que ainda existem hoje em Hollywood, mas este é Sansan em sua audiência de liberdade condicional. O que você se lembra sobre o tiroteio, se estiver disposto a falar sobre isso? Obviamente eu estava lá, mas não me lembro do momento exato. Não me lembro de ter tirado minha arma do meu corpo ou de onde ela estava. E não me lembro de ter mirado em nenhum ser humano. Não me lembro de nada disso em Ant. E eu disse isso desde o começo. Dormiu. O quê? Tentando fugir. Não, eu entendo. Quando você começou a se lembrar das coisas depois do tiroteio, qual foi o primeiro pensamento que você teve? Tudo isso sempre esteve nebuloso na minha cabeça. E o advogado Ter, que faleceu, estava tentando fazer com que um especialista, o Dr. Herbert Spiegel, em Nova York, me hipnotizasse, me solicitasse e fizesse tudo isso. Mas quando você começou a lembrar coisas claramente? Depois show. Realmente não me lembro claramente das coisas sobre isso. Seu advogado, o advogado de Sansuhon, disse depois: devo corrigir o registro sobre hipnose no caso Saron. Herbert Spiegel, médico, um psiquiatra de Nova York e especialista mundialmente renomado em hipnose, que leciona na Universidade Columbia, concluiu que Saron provavelmente foi programado por meio de hipnose para disparar uma arma na presença do senador Robert F. Kennedy, sem saber o que estava fazendo e sem conseguir se lembrar dos eventos ou do processo de ter sido programado. Continua a defender as conclusões do Dr. Spiegel nos atuais processos federais de habeas corpus em nome de Sun. Sun sempre afirmou que não consegue se lembrar do assassinato, não tem memória de ter sido programado. A maioria dos livros sobre o caso RFK apoia a defesa do candidato da Manchúria. Essa defesa não foi apresentada no julgamento de Sun. Em vez disso, o falecido Grant Cooper, advogado de defesa de Saron no julgamento, disse ao júri que Saron era um esquizofrênico paranoide, um diagnóstico que o Dr. Spiegel afirma ser contradito pelo alto nível de hipnotizabilidade do réu. Acho isso fascinante também, porque vemos isso com frequência e de novo me confunde. Tô mencionando isso aqui só pensando naquela coisa do Kanye, onde dizem que ele é esquizofrênico. Ele é isso. Bem, pessoal, pesquisem sobre o programa MKUltra. Eles podiam literalmente induzir esquizofrenia nas pessoas, dar a elas esse tipo de traço comportamental. E foi investido tanto dinheiro nesse programa. A maior parte do que sabemos sobre o programa é tão limitada porque destruíram a maioria dos arquivos. E só o que sabemos já é inacreditavelmente sinistro e assustador. Acho que muitas dessas estrelas de Hollywood são submetidas a isso. Há tantos que simplesmente enlouquecem e o que aconteceu com o adolescente. De repente eles começam a falar sobre algo ou sobre uma experiência que viveram e todos enlouquecem e ficam drogados de uma hora para outra, sabe? Enfim, só queria acrescentar isso ao que estávamos discutindo ontem. Outra coisa que quero abordar é o Trump. Ok, olha, eu entendo. As pessoas vão enlouquecer porque as pessoas são tribais. Eu só não sou assim. E agora eu entendo, tipo, você pode ser de direita ou de esquerda, ou pode simplesmente estar com Deus. E estar com Deus significa que Cristo é o rei, o que significa que a verdade é o rei, e você precisa se manter consistente. De certa forma, fiquei conhecido por lutar contra o BLM como eu fiz. Acho que você diria que, na política, algumas pessoas me odiaram porque eu enfrentei minha própria raça e disse isso. Isso está ficando ridículo. Os livros que estavam sendo lançados diziam que não basta ser racista. Você tem que ser ativamente antirracista. E então, o que aconteceu além disso não foi as pessoas tentando combater o racismo, mas, na verdade, exigindo supremacia racial, exigindo que você tenha que contratar uma pessoa negra ou 5 pessoas negras, mesmo que elas sejam menos qualificadas e a pessoa branca seja melhor. Porque isso seria apenas a busca pela igualdade, o que não é, claro, isso é racismo. Tipo, não precisamos voltar a uma situação em que este país seja racista. Precisamos de igualdade de oportunidades perante a lei e deixar que a pessoa mais capacitada vença. Eu acredito em meritocracia e participei de uma audiência sobre supremacia branca e essa audiência viralizou. E eu me levantei e disse, isso não está certo, isso está errado. E você foi basicamente mutilado, caricaturado na mídia como uma pessoa que odiava sua própria raça, porque eu estava dizendo que nunca aceitaria a supremacia racial. Nunca aceitarei a supremacia étnica, mesmo que seja de pessoas negras. Mesmo que seja meu próprio povo, ok? Eu simplesmente não vou aceitar isso. Essa é a realidade. E agora estamos chegando à mesma conclusão. Isso não está acontecendo com Biden, não está acontecendo com Obama, está acontecendo no governo Trump, ok? E isso acontece sob o pretexto de combater o antissemitismo nos campi universitários. E que isso é uma epidemia.
E você tem o secretário de Saúde Humana, RFK Jr., dizendo, temos que declarar isso uma epidemia. E o que realmente estamos falando é de pessoas expressando opiniões contra as políticas de Israel. Estou explodindo crianças palestinas. Você pode aceitar isso ou não. É apenas a realidade. E se você não entende o quão perto estamos de eles destruírem a liberdade de expressão e que uma vez que a fala se vai, todo o resto também vai, então você precisa começar a prestar atenção. Eles estão redefinindo o antissemitismo para incluir até partes da Bíblia. Eles estão dizendo que isso é antissemitismo. E o governo Trump está pressionando isso nos campi universitários, até mesmo para sugerir que uma pessoa judia possa ser mais leal a Israel do que à América. Isso é totalmente plausível. É totalmente plausível que uma pessoa negra nos Estados Unidos possa ser mais leal à Uganda do que à América. Olha, isso é tipo, o que estamos até fazendo? Por que estamos redefinindo essas partes da Bíblia? Quero dizer, está ficando louco. Então eu quero mostrar para vocês esta audiência no Senado. Eles fizeram outra audiência no Senado, como aquela em que eu apareci, exceto que essa era sobre antissemitismo nos campi universitários. E eu quero que vocês ouçam o que esse rabino disse quando invocou leis contra discurso de ódio. Ok? Este é o Rabino Levi Shem Tov. Ele é o vice-presidente executivo da American Friends. A Lubavitch? Isso é como a Lubavitcher de quem falei. Um júnior do RFK veio e disse, não fale sobre Lubavitch. E eu disse que esta é, na verdade, uma forma muito radical de judaísmo. Aqui está o que ele disse. Ouça-o se levantando. Rabino Levi Shem Tov, veja o que ele deseja para a América. O antissemitismo não é apenas um preconceito antigo. É uma crise contemporânea que se manifesta nos campi universitários de todo o país. Não basta que indivíduos ou instituições apenas afirmem que não são antissemitas. Como meu pai me ensinou uma vez, não basta que as pessoas, especialmente figuras públicas, sejam neutras ou não sejam antissemitas. É preciso ser anti-antissemita. Essa é exatamente a mesma retórica, ok? De Ibram X. Kendi durante o auge do BLM dizendo que não basta ser racista. Você tem que ser ativamente antirracista. É exatamente a mesma retórica, ok? Não há como cortá-lo. Então, Matt Wall, que trabalha para o Daily Wire, obviamente reconheceu isso imediatamente e disse que esta é uma página tirada diretamente do manual do BLM. A mesma retórica quase palavra por palavra, certo? Todos deveriam estar horrorizados. Mas não se preocupe, Joel Berry do Babylon Bee não está. Fale sobre um cavalo de Troia em uma organização que ninguém deveria apoiar. Quero dizer, se você não entende o que eles estão fazendo ao tentar fingir que estão do lado conservador, eles não estão. Eles estão suavizando as coisas e fingindo que é diferente. Eles estão defendendo supremacia étnica aqui. Aí Joe Barry responde e diz isso para Matt Walsh. Exceto que o BLM usou a frase de forma muito diferente. Para eles, antirracismo não era sobre ser contra o racismo. Representava uma revolução de cores completa, projetada para desmantelar o Ocidente e instituir políticas racistas de DEI. Claramente não é assim que o rabino está usando a palavra aqui. Você não acha? Isso não me parece nada claro. A menos que você seja apenas um supremacista étnico, a menos que você realmente acredite. Quer dizer, é literalmente palavra por palavra. É como se fosse uma palavra ou palavra. O que o BLM disse. Não é suficiente. Você tem que ser contra o anti, contra a coisa. Então, o que está acontecendo agora é que nós, ou seja, as pessoas que votaram e apoiaram Trump por anos e o colocaram no cargo porque nós realmente o enfrentamos quando o BLM estava ficando louco e chamando todo mundo de supremacistas brancos e as pessoas. Enquanto Trump estava no cargo, houve tumultos por George Floyd. Pessoas que o defenderam e disseram que isso era errado agora estão assistindo sua administração fazer exatamente a mesma coisa. Mas desta vez é por antissemitismo e nem é realmente por antissemitismo. É porque isso não é útil para os judeus na América. É para Israel. Parece que Netanyahu está no comando da Casa Branca e Trump está apenas assinando e fazendo tudo o que eles dizem, certo? Parece que Netanyahu deveria estar sentado no salão oval enquanto eles exigem leis contra discurso de ódio e conseguem o que querem. Todos os dias eles anunciam algo que farão para apoiar ainda mais Israel. E isso agora está me parecendo um prejuízo para a liberdade americana. E se você não consegue enxergar isso, ok, está na hora de tirar os óculos cor-de-rosa. Porque só porque Trump era contra tudo isso em 2016, não significa que ele não tenha pessoas ao seu redor que apoiam isso agora que estamos em 2025. E eu não vou tolerar isso. Se eu tive coragem de me posicionar contra a minha própria raça quando diziam essas coisas, pode ter certeza de que não vai me faltar coragem para me posicionar contra a supremacia étnica.
que agora está voltando ao país sob o pretexto de ódio aos judeus, quando na verdade é ódio a Bibi Netanyahu, que rotineiramente explode crianças, e ainda nos dizem que não podemos falar sobre isso. Enfim, pessoal, quero falar com vocês sobre a 7 Weeks Coffee, porque é ótima. É a empresa de café Provida da América, com a missão de financiar o movimento Provida, uma xícara de café por vez. Por que eles se chamam 7 Weeks? Porque são 7 semanas. Um bebê tem o tamanho de um grão de café e é nesse mesmo período que o batimento cardíaco é claramente detectado no ultrassom. É por isso que eles doam 10% de cada venda para apoiar centros de atendimento à gravidez em todo o país. Eles já arrecadaram $800 mil e salvaram milhares de vidas. Agora posso falar sobre o café. Ele é livre de mofo, livre de pesticidas, cultivado à sombra, de baixa acidez e produzido organicamente. Ou seja, vai atender a todos os seus requisitos. E agora, ao assinar a 7 Weeks Coffee, você ganha um pacote duplo grátis dos novos sachês de preparo individual. Leve seu café para onde a vida te levar. Seja viajando, trabalhando ou se aventurando. Você pode apreciar uma xícara de café rica, saborosa. Basta adicionar água quente e deixar o sachê em infusão por minutos. Acesse 7weekscoffee.com e economize 15% sempre ao assinar, exclusivamente meus ouvintes. Use o código CANDACE e receba um desconto na primeira compra. Um total de 25% na primeira compra. Visite 7weekscoffee.com e use o código CANDACE, American Financing. Obviamente não conheço sua situação financeira, mas sei que milhares de proprietários conversam com a American Financing todo mês sobre dificuldades, mal pagando contas, afundados em dívidas com juros altos. Não é culpa deles, a vida ficou mais cara com a inflação. Se você tem saldo no cartão de crédito com juros acima de 20%, enquanto sua hipoteca fica intocada, você ignora o que pode mudar tudo, sua casa. É aí que a American Financing pode ajudar. Se você trocaria 10 minutos do seu tempo por uma chance de economizar, em média, $800 todo mês, é exatamente isso que os proprietários estão fazendo quando ligam para a American Financing. É uma ligação simples, sem compromisso e pode mudar tudo para você. Eles têm consultores hipotecários com salário fixo, sem incentivo em um empréstimo que não faça sentido. E não há taxas antecipadas para descobrir quanto você pode economizar. Então não espere. Fale com a American Financing hoje mesmo e comece a sentir esse alívio. Ligue para 800-795-1210, novamente é 800-795-1210, ou você pode visitar americanfinancing.net Owens. Mais uma vez, é americanfinancing.net Owens. Certo, pessoal, vamos para alguns dos seus comentários. Primeiro, eu queria mencionar. Sim, eu tive uma conversa com Olivia Nuzzi, para aqueles que estavam me acompanhando e acompanhando a troca, com Jessica Rees-Reed Krause, que é conhecida como Housing Habit. Sabe, eu não sei o que pensar sobre ela. Eu realmente não sei, e não vou tentar saber. Eu sei o que pensar sobre ela. Acho que ela é uma mulher cheia de segredos. Posso dizer que, de todas as pessoas com quem conversei na saga House in Habit, ela foi a mais centrada, é inteligente e, sabe, não chegou onde chegou na vida sendo ingênua. A vida dela é muito interessante, desde trabalhar com Uma Aberin e Hillary Clinton, ou melhor, Anthony Weiner, sabe, como estagiária. Ela foi estagiária de Anthony Weiner, depois ficou noiva por um tempo de um cara que era um grande nome em DC, bem mais velho que ela, até, você sabe, esse caso de sexting com RFK Jr., o que acabou com o noivado dela. Ela é esperta, é isso que posso dizer. E eu só quero deixar claro que, quando ela falou comigo, ela não negou o fato de que aquelas mensagens eram reais e que a amiga dela, que as pessoas nem sabiam que era amiga dela, a Jessica Reed Krause, tinha pedido para ela revisar aquele artigo difamatório sobre mim, queria que ela desse uma olhada. E quando ela deu uma olhada, alguém que tem experiência em jornalismo, disse: "Você pode ser processada por difamação. Você pode ser processada por difamação se publicar isso do jeito que está." E ela se ofereceu para ajudar a fazer alterações para que fosse um texto limpo, como todos vimos, sabe? E então, obviamente, você já sabe o que vem depois. Esse feedback, então, foi passado para Emily Hagan. Emily Hagan, então, disse: "Quero retirar o artigo." E o artigo nunca aconteceu. Por algum motivo, ela disse que algumas pessoas estão com a impressão de que ela realmente editou o artigo. Ela nunca chegou a editar o artigo, obviamente. E ainda não entendi qual é a relação dela com a House and Habit. Estou ainda menos certa sobre o motivo, se elas são apenas amigas, de por que essa amizade precisava ser mantida em segredo.
Sabe por que ela precisava proteger, apagar o nome da Olivia das mensagens de texto que estava compartilhando enquanto estava disposta a ir contra sua amiga de 14 anos? Ela era muito protetora com a Olivia. E como eu disse, parece que ela tem muitos segredos e eu não sei quais são esses segredos. Estou recebendo um monte de e-mails de todos vocês sobre ela e o RFK Jr., e nós acabamos de começar a analisá-los. Então haverá um acompanhamento de tudo isso. Mas eu quero que meu acompanhamento não seja uma coluna de fofocas e sim uma coluna factual, porque esse é o trabalho que eu faço. Eu me importo com pesquisas e quero ter certeza de que não estou apenas dando a vocês teorias que não posso comprovar com informações reais que confirmei. Então vou deixar isso aqui. Tudo bem. Ok. Meu produtor aqui acabou de me dar uma nota. Ele disse que o vídeo do RFK ainda está no Instagram. Eles removeram nosso vídeo do JFK, conectando o JFK ao AAC e ao reator nuclear de Israel. Sim, isso é tudo um fato. É literalmente um fato. Isso já foi desclassificado, então isso é loucura. Mas quero dizer, não estou surpreso. A APAC tem muito poder. Eles definitivamente têm influência no Facebook. Ok. Pessoal, falando nisso tudo, hoje à noite temos Clube do Livro. Agora vamos entrar na CIA. Vamos falar sobre o Reeve Whitson. Vamos entrar no capítulo do Document Connecting the Dodge Dr. Jolly West, sobre o qual temos falado durante toda esta semana. A gente realmente vai encerrar esse livro e refletir sobre alguns desses temas maiores, bem antes de começarmos o nosso próximo livro, que vai ser Hollywood Babylon, porque você vai perceber, como eu sempre digo, a CIA sempre teve controle em Hollywood e sempre houve pessoas que receberam coquetéis de drogas de propósito, pessoas que foram mortas sem questionamento. E o livro do Kenneth Anger, falando sobre os elementos ocultistas, é incrivelmente interessante porque o ocultismo continua aparecendo em todos esses livros. E como eu disse, esse é um conteúdo biográfico americano. Isso não é falso. E se você acha que é falso, é hora de acordar. O mal está em abundância, meus amigos. Ok. Sarah escreve, espere, eles querem todas essas mensagens privadas com alguém que não esteja diretamente envolvido. E os detalhes são uma loucura. Sim, eu fico tipo, o que você acha que vai entender da minha mensagem que não vai entender do próprio Kanye? Parece loucura. Parece que eles só querem me envolver nessas coisas. Sinto que alguém está brincando comigo. Parece que estou sendo enganada bem no final da gravidez. Só para vocês saberem, agora que estamos em abril, não vamos mais fazer programa às sextas-feiras em abril porque estou tentando desacelerar até o nascimento. Então nem temos tantos episódios restantes. E eu só fico me perguntando quantas vezes mais um processador de servidor vai aparecer na minha porta até lá. Até lá. Jessica Chapa escreve, Candace assistiu ao filme Blonde sobre Marilyn Monroe. Há uma cena no filme em que, acredito, há uma revelação sobre o MKUltra, descrevendo como uma sessão de hipnose para aulas de atuação ou algo assim. Curiosamente, Marilyn Monroe realmente aparece em Hollywood Babylon, se não me engano. E é interessante porque, sim, o que te contaram sobre a morte dela não é exatamente preciso. A cena do crime não é precisa. Abigator escreve, você considerou expandir seu canal com mais pessoas? Pensou em participar das coletivas de imprensa da Casa Branca? Adoraríamos ver respostas para perguntas sobre Israel. Não, porque eles nunca fariam isso. Eu não acredito que eles dariam um passe da Casa Branca para pessoas que não fossem pró-Israel. No momento, como eu disse, ele está se cercando de algumas pessoas interessantes que realmente acreditam. Quero dizer, o fato de que ontem ele promoveu Randy Fine ao seu gabinete, e Randy Fine literalmente riu de uma foto de uma criança palestina morta nos escombros. Eu deveria ter separado isso para o episódio de hoje. Mas, basicamente, alguém perguntou, como você consegue dormir sabendo que está defendendo isso como o genocídio dos palestinos e de todos em Gaza? E ele mostra uma foto, literalmente, de um bebê nos escombros. E ele responde dizendo, eu durmo bem. Obrigado por compartilhar esta foto. Absolutamente maluco. Insano. E Trump diz, vamos colocar esse homem no cargo e endossar isso. É uma loucura. A pergunta é, Candace, você estaria disposta a se sentar com Eric Weinstein e conversar sobre Israel e o antissemitismo? Não. Porque Eric Weinstein é um mentiroso. Tenho experiência com ele. E Kanye não confia em Eric Weinstein. Em toda essa pequena órbita, ele não é alguém em quem se deva confiar. Eu poderia te contar muito mais sobre ele e minha experiência com ele e seu irmão. Mas você não deveria confiar nessas duas pessoas. E eles fazem parte de uma tentativa de controlar a mente das pessoas, fingindo que são legítimos e tentando intelectualizar as coisas. É meio que o Jordan Peterson pegando um relatório e tentando transformá-lo em um estudo científico para falar sobre Cristo como rei. Eu enxergo perfeitamente através do Eric Weinstein. Eu não tenho o menor interesse em perder meu tempo conversando com ele novamente.
LG19 escreve: não vamos nos enganar. A guerra está na pauta. Com certeza. É isso que Bibi Netanyahu quer, o que Bibi quer. Bibi consegue a AIPAC. Israel e todos os que foram chantageados estão atacando todos, até mesmo seus próprios cidadãos, por expô-los. Qual país não tem um banco Rothschild? Rússia. Irã. Sim, e parece que queremos ir à guerra com ambos. Janete Gaban escreve: esquizofrenia induzida por drogas, frequentemente chamada de transtorno psicótico induzido por substâncias ou psicose induzida por drogas, ocorre quando o uso de substâncias desencadeia sintomas semelhantes aos da esquizofrenia, como alucinações e delírios. Obrigado por compartilhar. Que homens livres morram. Direitos livres. A venda do governo Trump para Israel significa que libertários como Thomas Massey e Dave Smith são o futuro, pois provaram que não vão se vender. Concordo. Adoro Thomas Massey e Dave Smith. Você está absolutamente correto. Fantástico. E eles estão constantemente sob ataque e mantêm a linha. Pessoas corajosas. Brian Schwartz escreve: vai ficar tudo bem, Candace. Cristo é rei, cheio de graça, misericórdia e verdade. O Senhor se preocupa com o modo como sua criação se autodestrói. Muito obrigado. E vou lembrar vocês que se quiserem apoiar meus esforços jornalísticos, eu nunca vou me vender. Não se preocupem. Estou aqui para a luta. Estou aqui até o amargo fim, querendo fazer dos Estados Unidos um país realmente livre, um país que não seja mais ocupado. E espero ter provado isso para vocês ao longo dos últimos anos, certamente no último ano. E se quiserem nos apoiar, vocês sabem, podem acessar candaceowens.com, podem assinar uma assinatura, podem participar do Clube do Livro. Nós nos reunimos hoje à noite. Que horas nos encontramos? Não estou vendo aqui. 6 da tarde, horário do leste. Então vejo vocês em breve. Vou fazer uma pausa de 1 hora e depois volto. E você também pode simplesmente comprar alguns produtos. O que é ótimo. Os produtos antifeministas são incríveis. Temos que admitir, isso realmente ficou bonito. Você sabe que quer isso. Isso fica muito bom enquanto aguardamos meu próximo livro. Você pode comprar um livro ou simplesmente fazer uma doação no site. Enfim, pessoal, estou aqui por causa de vocês. E as orações de vocês me mantiveram segura. Nos vemos amanhã, pessoal.